Qual que é o nome da série que nós estamos? Exato. Nós estamos nesse mês de julho e agosto. Nós vamos estar nesse tema, destrinchando peça por peça, por cada arma que forma essa armadura de Deus, que Paulo utiliza essa alegoria para que possa nos ensinar princípios espirituais. Vamos ler o texto e depois nós vamos para a mensagem de hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 10: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Versículo 13: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Como que nós vamos continuar? De pé e... assim, mantenham-se sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém e amém. Feche seus olhos, irmãos. Te agradecemos, Deus, por essa passagem, por essa mensagem, por essa palavra, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, tira as vendas, Deus, dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar na sua palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Sabemos que o Senhor é grande, a sua palavra é poderosa, mas a porção que o Senhor separou para nós nessa noite, que ela possa impregnar no nosso coração, grudar em nosso coração, incendiar o nosso coração por sua mensagem, que possamos ser como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Senhor, que disseram uns aos outros, não queimava o nosso coração enquanto aquele homem falava, Senhor, que o nosso mestre Jesus, o nosso rei, fale ao nosso coração nessa noite, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda peça da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. Couraça da justiça. Nós vamos hoje falar sobre essa segunda peça. Na semana passada, qual que foi a peça que nós estudamos da armadura? Cinto da verdade. Nós falamos sobre o cinto que prende em nossa cintura, e na época não era apenas um cinto como o nosso hoje, que serve para segurar uma calça, enfim, mas também servia para toda a armadura, era meio que sustentada nesse cinto. Então a espada ficava nesse cinto, a couraça, ela meio que se apoiava também no cinto. E no versículo 14 do texto que nós lemos, ele diz que assim, mantenham-se firmes. Antes de nós entrarmos propriamente na couraça da justiça, irmãos, nós temos passado uma geração, e às vezes quando a gente fala essa geração, não é que as outras gerações era melhor. As outras gerações tinham outros defeitos, talvez piores do que os nossos. Mas a nossa geração é marcada por algumas características, e uma delas dos crentes é que são crentes que não são firmes. Não são firmes. O que é ser firme? É nos dias difíceis, nos dias da angústia, nos dias complicados, ou talvez nos dias bons, em que nossa mente se distraia, a gente não fica firme naquilo que Deus nos prometeu. É mais ou menos assim: Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá uma palavra, e seja qual for essa palavra, e no dia que nós precisamos se apoiar nessa palavra, usar essa palavra como uma âncora, nós deixamos essa palavra de lado. Ou seja, nós não somos pessoas que somos firmes na palavra de Deus, firmes nas promessas do Senhor. E o texto diz, Paulo está falando, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Se Paulo está falando para a gente se manter firme, irmãos, vai ter dias em que vai ser difícil ser firme, certo? Quando Paulo está ensinando as coisas aqui, Deus está usando a vida do apóstolo Paulo para ensinar, ele está dizendo que vai ter dias complicados, que você vai ter que manter firme, você vai ter que ficar de pé, mesmo que as pernas estão doendo, mesmo que os braços estão doendo, mesmo que a alma está chorando, você precisa ficar em pé. Então, antes de mais nada, nós precisamos ser pessoas que aprendam a ser firmes naquilo que o Senhor nos ordenou.
firmes. Depois ele começa dizendo, no versículo 14, cingindo-se com o cinto da verdade, que nós estudamos semana passada, e por fim, o final do versículo 14, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, nós às vezes sofremos e não conseguimos romper em algumas áreas, estou dizendo de mim também, porque nós não temos a consciência, irmãos, às vezes, do quanto nós somos perdoados por Deus, do quanto nós estávamos perdidos sem Deus. Às vezes a gente esquece de que nós estávamos mortos em nossos pecados, como Romanos fala. Às vezes a gente esquece de que nós éramos pessoas terríveis sem o Senhor. Se com o Senhor nós já somos às vezes pessoas complicadas, pessoas sem Deus é capaz de fazer coisas terríveis, irmãos. Terríveis. Ao ponto de passar na rua e desligar o disjuntor da igreja e acabar no meio do culto à luz. Amém? Acontece em outros lugares, aqui não. Pessoa sem Deus é capaz de tudo. Pessoa sem o Senhor é capaz de fazer coisas terríveis. Terríveis. E quando nós, às vezes, não conseguimos romper, nós que já aceitamos o Senhor Jesus, nós que estamos vivendo para a glória de Deus, buscando viver, buscando ser firmes, nós olhamos para a nossa vida e não conseguimos romper, porque às vezes a gente se esquece o quão nós estávamos perdidos, irmãos. Às vezes nós somos o filho pródigo que voltou para casa e se esqueceu de que estava querendo comer lavagem de porco. Se esqueceu de que ele abandonou o pai e deixou o pai chorando por dias, talvez meses, talvez anos. Nós nos esquecemos do quão perdido nós estávamos. E às vezes a gente esquece de que Deus nos restaurou. Irmãos, a nossa vida é mais ou menos, não sei, muitos aqui já devem ter assistido aqueles filmes americanos em que o preso está com um macacão laranja e ele chega... E lá, em alguns lugares, em alguns estados lá, existe a pena de morte, e ele chega naquele corredor de morte. Ele fez crimes terríveis, ele cometeu práticas terríveis, ele fez coisas terríveis. E ele está naquele corredor da morte. Amém, glória a Deus. Só dá trabalho para meditar depois, né? E ele está naquele corredor de morte, ele já está condenado à morte, ele praticou coisas terríveis, e tudo que ele praticou, irmãos, diante da justiça humana, está certo, ele foi condenado, ele mora num país, ele sabe que se praticasse tal ato, ele seria condenado a uma pena de morte, e ele praticou, ou seja, a justiça está sendo feita da terra, amém? E ele está prestes àquela, talvez uma injeção que vai dar nele letal, ou talvez ele vai sentar na cadeira da morte, na cadeira elétrica. E naquele último momento, irmãos, alguém chega e diz para ele, e diz para o juiz, e se tivesse essa possibilidade na justiça humana, e fala, eu vou morrer no lugar dele. E o juiz olha para ele, os policiais olham para ele e falam, mas você sabe o quão terrível era esse homem? O quão mal as coisas eles faziam, o quão mal ele fez para as pessoas? E ele fala, sim, eu sei. É por isso mesmo que eu quero livrar a vida dele. Eu quero sentar nessa cadeira da morte, eu quero tomar essa injeção letal, e ele está livre, pode ir para casa. E eu vou morrer no lugar dele. Irmãos, a nossa vida era dessa forma. Nós estávamos no corredor da morte, com aquele macacão laranja. Nós estávamos para morrer, para sentar numa cadeira e ser morto, justamente. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o pior, porque somos pecadores, nos afastamos de Deus, viramos as costas para Deus. É o que Romanos vai falar, Romanos 12. Estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Nós não fazíamos nada de bom. O texto bíblico diz, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos esse homem que estava à beira da morte, mas apareceu Cristo Jesus e falou, eu morro no lugar dele. Ah, mas você já viu o que ele fez? Sim, eu vi. E é justo que condene ele. Só que agora... a justiça, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, somente eu posso morrer no lugar dele para que ele possa ser livre de toda essa dívida. Nós éramos essa pessoa, irmãos. E às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece que a gente estava no corredor da morte, a gente se esquece de que nós estávamos mortos e que alguém pagou o preço por nós. Porque se a gente lembrasse, irmãos, os nossos dias era diferente. Era diferente. Você já imaginou se esse homem que sentou na cadeira da morte e trocou de lugar com esse detento, ao terceiro dia ele ressuscitou?
E ele mandou o Santo Espírito dele. E agora, esse homem que foi livre tem a oportunidade de se relacionar diariamente, todos os dias, todos os segundos com ele. Imagine se esse homem falar: ele entrou no meu lugar e morreu no meu lugar, mas eu não quero ele. É o que nós fazemos muitas vezes. Entende? Nós precisamos entender quem é Cristo, o que ele fez por nós, e todos os dias nós entendemos, nós éramos os culpados, irmãos, nós éramos os condenados, nós caminhávamos para uma morte eterna, mas Jesus entrou no nosso lugar. Amém? Isso é o sumo concentrado do Evangelho. Nós estávamos mortos, Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia por isso. Se todos os cultos a gente tivesse só essa palavra, por toda a nossa vida, já estaria valendo. Por quê? Porque esse é o sumo do Evangelho. É o que o Evangelho fala. Na cruz, irmãos, ele assumiu a nossa culpa, carregou a nossa vergonha, recebeu sobre si a nossa condenação e suportou toda a ira de Deus que seria sobre nós. Ele suportou na cruz. Quando Jesus olha, irmãos, lá naquele último momento na cruz e fala: Deus meu, por que me abandonaste? É porque nesse momento, pela primeira vez na história, o pai virou as costas para o filho na cruz. Por quê? Porque o pai não ama o filho? Não, porque Jesus estava carregando os pecados e Deus não se compactua com os pecados. Deus virou as costas. Quando Jesus, no Getsêmani, no monte do Getsêmani, no jardim do Getsêmani, ora, fala: Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Lembra que Jesus orou isso? Jesus não estava com medo da morte física, irmãos. Jesus não estava com medo dos pregos que seriam pregados em suas mãos. Jesus não estava com medo dos cravos que seriam colocados sobre a sua cabeça. Porque se fosse assim, irmãos nossos do primeiro século morreram na boca de leões, sorrindo. O nosso Deus não faria isso. Ele não estaria apenas com medo da morte física. Quando Jesus fala: afasta-te de mim esse cálice, ele estava falando: não se afaste de mim, meu Pai. Porque por um momento ele sabia que ele ia ter que ser separado de Deus para que ele pudesse morrer em nosso lugar. O médico Lucas é o único que relata que ele suou sangue de tão tensão nervosa que ele ficou. Porque ele era Deus, mas ele também era homem. E ele morreu em nosso lugar. Por isso, irmãos, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador deixa de ser visto como um condenado. E ele passa a ser declarado justo diante de Deus. Mas você pode falar: mas pastor, eu merecia. Sim, você merecia, eu merecia, todos nós merecíamos. Só que Deus pagou o preço por um injusto. Ele, sendo justo, pagou. Ele rasgou a dívida que nós tínhamos com Deus. E ele agora está falando: olha, você já não é mais considerado um condenado. Você é declarado justo diante de Deus. A cruz, irmãos, é o encontro perfeito entre a justiça e o amor de Deus. A justiça era para que a gente pudesse morrer, mas o amor de Deus nos deixou livre dessa justiça humana. Então, a justiça foi feita plenamente satisfeita, e a graça foi abundante derramada sobre todos aqueles que creem em Cristo. Olha o que 2 Coríntios 5:21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Vou repetir para você: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que aceita o sangue de Jesus, irmãos, aquele que aceita o sacrifício de Cristo, ele é justo diante de Deus. Diante de Deus ele é justo. Pastor, mas eu estou cheio de falhas. Sim, ainda nós temos pecados, ainda precisa curar muitas manchas em nós, mas quando Deus quer derramar a ira sobre nós, ele encontra agora uma cruz, e ele vê Cristo pregado naquela cruz, e ele se lembra: não posso mais fazer isso, porque alguém morreu do lugar desse injusto, e agora ele é justo. Ele rasgou aquela promissória que nós devíamos ao Senhor. Quando nós falamos sobre a couraça da justiça, irmãos, é mais ou menos isso. Tem uma foto da peça da couraça da justiça. Olha aí, essa era mais ou menos a couraça que um soldado romano usava na época. Lembra? Quando Paulo escreve Efésios capítulo 6, toda a carta de Efésios, Paulo provavelmente está diante de um soldado romano, ele está preso. E esse soldado todos os dias traz comida para ele, cuida inclusive da segurança dele, porque Paulo nesse momento não poderia ser morto por qualquer coisa, porque ele era um cidadão romano. E ele olha para esse soldado diariamente, e estava preso, tinha tempo,
e começa a ver algo espiritual, ele começa a usar, então ele usa o cinto da verdade, ele olha para a couraça e fala, a couraça ela é da justiça, e assim por diante, cada peça dessa. Então, essa era uma couraça da justiça, ela protegia, irmãos, a parte da frente, todo o nosso tórax aqui, o pulmão, o coração, e a parte de trás também, o pulmão na verdade, protege atrás, né? Descobri com a Deise que o pulmão dói atrás aqui, não dói aqui. Então ele protegia o coração e o tórax, né? E o pulmão e os outros órgãos que ficavam, que poderiam ser alcançados por trás também. A couraça, irmãos, era na maioria das vezes confeccionada de metal e tinha uma função de proteger os órgãos vitais dos soldados. Ela cobria tanto a parte da frente do corpo, como eu disse, o tórax, quanto as costas. E essas duas partes eram unidas por tiras de couro ou presilhas, formando uma proteção completa. Ou seja, o soldado não estava protegido apenas contra o ataque que vinha de frente, ele estava protegido com o ataque que vinha de trás. Lembra? As guerras de antigamente não era como hoje. Era na espada, era frente a frente. Não tinha drone para jogar bomba, não tinha nada. Era tete a tete mesmo. Era um homem lutando com outro. E a couraça fazia esse papel muito fundamental. Por quê? Porque a parte que mata mais rápido, que poderia ser atingido, seria um pulmão, seria um órgão, um coração. E essa couraça é o que protegia esse soldado. E isso é extremamente importante porque, numa batalha, os golpes letais eram direcionados principalmente à cabeça, mais para frente a gente vai ver sobre o capacete da salvação, e ao tórax, onde estavam os órgãos vitais. Então uma flecha, uma espada, poderia atingir facilmente a essa região e matar de uma forma muito rápida. E é justamente por isso que Paulo utiliza a figura da couraça para falar da justiça. Paulo poderia usar e falar, olha, a couraça da salvação, ou a couraça da verdade, mas ele fala a couraça da justiça. Isso é proteção da justiça. Por quê? Assim como uma couraça protegia o coração e os pulmões do soldado, a justiça de Cristo protege espiritualmente aqueles que pertencem a Ele, irmãos. Nós, como eu disse, fomos justificados por Cristo Jesus. Diante de Deus já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. E por que não há mais condenação? Porque a condenação que era nossa foi colocada sobre Ele. Já falamos sobre isso. Jesus recebeu a sentença que nós merecíamos porque, e pela fé, a gente possa ser declarado justo diante de Deus. Então, a primeira coisa é, a couraça nos protege. Nós estamos protegidos das costas. Quando Paulo fala da couraça, ele também está falando de uma proteção que vem por trás, que é o nosso passado. Nosso passado. Simbolicamente, Jesus nos fala acerca do nosso passado. Aquilo que vem de trás, aquilo que vem do nosso passado. O maligno nos ataca constantemente, irmãos, com mentiras, acusações e lembranças do nosso passado. Todos nós aqui temos passado. Todos nós temos erros do nosso passado, dias difíceis do nosso passado, temos histórias do nosso passado, feridas do nosso passado, todos nós. E quando o diabo ele olha para nós, ele quer nos atacar constantemente com mentiras, com acusações, com lembranças de pecados passados. O diabo quer que acreditamos que nós estamos ainda condenados. Nós estamos tentando corromper, ele está tentando corromper a nossa comunhão com Deus. Então o diabo, que é o nosso inimigo, certo? Nosso inimigo não é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, o nosso patrão, o nosso inimigo é o diabo, certo? O texto fala, nosso inimigo não é carne nem sangue, mas é poderes do mundo celestial, anjos caídos, demônios. Então eles querem que a gente acredite que nós estamos condenados ainda, mesmo aceitando o Senhor Jesus. Ele está tentando corromper a nossa comunhão com Deus diariamente, irmãos. O diabo é o pai do quê? Da mentira. Às vezes, quando eu vou brincar com a Isabela, com o Miguel, eles olham para mim e falam, você sabe quem que é? A mentira, né? É do diabo. E é justamente isso. A mentira é do diabo, irmãos. E o diabo já está condenado. Amém? Já está condenado. E às vezes a gente quer acreditar, quer dar ouvido em palavras de quem já está condenado, que é o diabo. E ele traz culpa sobre você, irmãos. Se você teve um passado terrível, e muitos teve um passado complicado, quando nós nos convertemos, ele vai querer jogar aquilo nas nossas costas. Ele vai querer, olha lá o que você fez no seu passado. Olha lá o que aconteceu, olha o que você fez. Sendo que Cristo quer que a gente olhe para frente. O diabo, irmãos, traz essa culpa. Ele te faz mal, ele te joga no chão, ele te humilha.
Ele começa a jogar setas na sua mente para que você fale, poxa vida, é verdade. É aquela mentira de Satanás que fala, quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando tudo fizer sentido, aí sim eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou para a igreja. Não, irmãos. Isso é mentira do diabo. Ele quer que nós acreditamos nisso. Filipenses 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar para frente, irmãos. A couraça, em primeiro lugar, nos protege das costas, das palavras contrárias do nosso passado, que nos impede de ir para frente. Quem vive de passado é museu, já dizia minha avó, minha bisavó, minha tataravó e minha mãe. Quem vive de passado é museu. Quem vive do passado é museu. Não adianta olhar para o passado. Quem olha demais para o passado não consegue viver o futuro, irmãos. Não consegue viver aquilo que Deus está dando, o nosso presente. O hoje se chama presente. E a gente começa a olhar para trás. Eu tinha que ter feito. Irmãos, tudo bem, você tinha que ter feito, mas não tem como você voltar. Você precisa olhar para aquilo que está adiante dos seus olhos e continuar. Paulo que escreveu isso aqui. Quer um homem pior do que Paulo no seu passado? Que fez coisas terríveis em nome de Deus, erradamente, de uma forma totalmente errada, mas ele está falando, uma coisa eu faço, eu olho para frente. A Bíblia, irmãos, utiliza duas figuras muito fortes para revelar o poder do perdão sobre os filhos de Deus e o poder da justificação. A primeira é nascimento e a segunda é morte. E são imagens aparentemente diferentes, né? Um contraste diferente, porque falam de dois extremos, nascimento e morte. Nascimento e morte. O primeiro, irmãos, a Bíblia fala de um novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a figura do nascimento é extraordinária, irmãos. Imagine só uma criança nascendo. Quando a criança nasce, se existe algo que define ela, que não define ela, perdão, é o seu passado. O recém-nascido tem passado? Ninguém vai chegar para visitar o recém-nascido lá e falar, poxa, mas me magoou ontem, hein? Chorou demais ontem. Não, por quê? Porque recém-nascido não tem o passado. Porque ele nasceu, ele não tem o seu passado. Um recém-nascido não carrega uma história de erros. Ele tem toda uma vida pela frente para escrever a história dele, irmãos. E assim acontece com quem está em Cristo. Olha o que o texto fala, se alguém está em Cristo é nova criatura, ou seja, nasceu de novo. Acontece conosco, nós nascemos de novo. Ou seja, nós somos um recém-nascido. Um recém-nascido não tem passado. Um recém-nascido não pode ser culpado pelo seu passado. Ele tem que ser culpado, talvez, por aquilo que ele pode fazer para frente. Ou seja, nós nascemos de novo, nós somos justificados pela fé. E a condenação que era nossa foi colocada sobre Jesus. E nós somos perdoados. Agora nós somos um recém-nascido. E recém-nascido não pode pagar pelos preços que foi feito lá atrás. Nós somos recém-nascidos, nova criatura. E o que já passou, passou. É por isso que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa nota de morte ela é rasgada. A nossa condenação é rasgada. E agora nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. E o passado não pode nos condenar mais, porque Cristo entrou na história. Outra figura que a Bíblia usa para perdão e para arrependimento é a morte. Em Romanos 6, Paulo explica que o batismo nas águas simboliza a nossa união com Cristo. Ao sermos mergulhados nas águas, irmãos, representamos que nós estamos morrendo para nós mesmos, para o mundo, para os nossos pecados e nascendo para Cristo, para uma nova vida. É isso o significado do batismo. Por isso que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos mortos nas águas e nós ressurgimos como um ato simbólico diante do Espírito Santo de que agora nós somos uma nova criatura. Isso significa que o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Ou seja, a velha natureza marcada pelo pecado, pela culpa, foi levado na cruz do Calvário. O passado que nos condenava foi sepultado nas águas. E há uma verdade poderosa nisso, irmãos. A justiça não pode cobrar uma dívida de alguém que já morreu. Aquela pessoa que morreu não pode pagar o preço porque ela morreu.
nós morremos. Amém? Nós nascemos e ao mesmo tempo morremos. Ou seja, nós morremos primeiro e depois nós nascemos. Morremos para o pecado, morremos para a nossa vontade e nascemos para Cristo Jesus, irmãos. Se o velho homem morreu com Cristo, a condenação que existia contra ele também perdeu o seu poder. Em Cristo a sentença foi cumprida, a dívida foi paga e agora vivemos uma nova vida, livres da culpa e da condenação, porque nós temos essa couraça da justiça. Não porque nós somos justos, porque nós não somos. O Velho Testamento vai dizer que a justiça do homem é como um trapo de imundície. E esses dias nós falamos sobre isso, né? Que era o absorvente da mulher no Antigo Testamento. Ou seja, os nossos atos de justiça são sujos. Mas não é sobre os nossos atos, é sobre o que Cristo fez ao nos justificar na cruz do Calvário. Quem está entendendo, irmãos? Amém. 2 pessoas, glória a Deus. Até o final dessa pregação, se Deus quiser, a igreja toda vai entender. Imagine só a seguinte cena, irmãos. 2 policiais chegam na casa de um homem com um mandato de prisão nas mãos. Mandato de prisão. O juiz ordenou o mandato de prisão. E ele chega e quem abre a porta é a esposa desse condenado aqui, desse homem que vai ir para a prisão. E a esposa está chorando, está triste, está abatida, ele abre a porta e os policiais falam, olha, eu tenho um mandado de prisão, eu preciso prender o seu marido. E ela fala, pode entrar. E quando os policiais entram na sala, vê um monte de gente chorando, uma garrafa de café e um caixão no meio da sala. E a mulher olha para os policiais e fala, o homem que você ia prender está aqui, está morto. O que o policial vai fazer? Nada. Vai voltar e vai falar para o juiz, olha, o que nós ia prender morreu. Porque não tem como ele pegar o morto e levar condenado, levar preso. Nós fomos sepultados, irmãos, com Cristo Jesus. Nós somos salvos por Cristo Jesus, nós temos um novo nascimento e nós somos justificados. O nosso passado não pode mais nos condenar. Ou seja, a couraça da justiça nos protege de coisas que vêm por trás, para que a gente possa continuar para frente. Nós não podemos ser igual a mulher de Ló, que fica olhando para trás. Não fica olhando para trás, irmão. Você tem uma couraça da justiça. Vai vir flecha, vai vir um monte de coisa, vai vir bala, vai vir um monte de coisa, mas você não será atingido. Por quê? Você está com a couraça protegendo as suas costas. Pode continuar andando para frente, que o que está atrás de você, Cristo Jesus, te protege. Outra coisa, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E enquanto Satanás nos acusa, Cristo intercede por nós. Enquanto o acusador aponta a nossa culpa, o justo apresenta o seu próprio sangue e declara todos os dias que a dívida foi paga na cruz do Calvário. E é isso que a couraça da justiça representa, irmãos. É isso que a couraça da justiça representa. Por outro lado, nós também, da mesma forma que protege atrás, a couraça protege na frente. O nosso coração. E o coração simboliza as nossas emoções. Aquilo que a gente vai carregando. Aquilo que a gente vai alimentando todos os dias. Essa peça protegia o peito, o tórax do soldado. E é justamente, como eu disse, que está o coração. E o coração, em muitos textos da Bíblia, mostra que representa um espírito humano regenerado. Na Bíblia, o coração, em muitos textos, representa isso. Em outros, porém, representa os nossos sentimentos, como eu disse, as emoções, as vontades. Isso nos ensina, irmãos, que as nossas emoções precisam estar protegidas pela couraça da justiça. Meu irmão, você tem um valor imensurável para Deus. Você e eu somos amados por Deus diariamente. Você vale tanto que Ele entregou seu Filho unigênito, o único Filho dele, na cruz para te salvar. E lembre-se da parábola do pastor que possuía 100 ovelhas, lembra? Que ele deixa as 99 e vai atrás. Quando uma se perdeu, irmãos, ele deixou as 99 em segurança para buscar a que havia se afastado. O pastor representa o Senhor. A ovelha perdida representa eu e você que estávamos perdidos nos nossos pecados. E perceba o quanto isso revela o nosso valor diante de Deus, irmãos. E compreender a justificação é compreender o quanto nós fomos amados por Deus. Volta lá atrás do que eu falei. Nós precisamos aprender o quanto nós somos amados. Todos os dias, irmãos, ao acordar, nós vamos escovar os nossos dentes, nós vamos começar os nossos afazeres, nós temos que nos lembrar que nós somos amados por Deus. Que Ele nos amou e Ele nos salvou. E Ele nos salvou para uma vida abundante. Ele não salvou para nós vivermos qualquer vida aqui. Ele nos colocou armas, nós estamos protegidos pelo nome de Deus. O perdão e o amor de Deus trazem cura para a nossa alma. Quem veste a couraça da justiça, irmão, está protegido contra a rejeição, contra a culpa,
contra as emoções que tentam te derrubar, porque sabe que a sua identidade não é definida pelo seu passado. Nós não somos definidos pelo nosso passado, seja o que for que você fez. Nós somos definidos por quem morreu na cruz do Calvário e nos salvou. Nós somos definidos por esse amor. E tudo que nós fazemos é baseado nesse amor. Você não vem na igreja, você não ama seu irmão, você não lê a Bíblia porque você quer conquistar algo para Cristo. Se você faz isso, está errado. Você já conquistou. Cristo já conquistou para você. E tudo que nós fazemos é só gratidão por aquilo que Ele já fez. Quando você for rejeitado por alguém, Cristo vai dizer: você é amado pelo Senhor. Você não é um fracassado. Quando você fracassar, Ele vai dizer: você não é um fracassado. Ele usa situações, emoções que passamos para mudar as nossas convicções. Às vezes a gente acredita demais no diabo, irmãos, que começa a dizer palavras. Tem coisas que vem na tua mente que não é tua mente, irmãos. É o diabo jogando coisas, setas na sua mente para você acreditar. Mas você vai acreditar em alguém que já está condenado, alguém que está totalmente errado na história, ou vai condenar aquele que te amou, te ama todos os dias e se entregou na cruz por você? Quem nós vamos acreditar? Isso foi tão importante, irmãos, porque Jesus foi rejeitado, quase apedrejado, crucificado, zombado, para quem conhece o amor de Deus, supere essas rejeições da vida. Muitos de nós, irmãos, nós somos rejeitados, nós recebemos palavras da nossa infância. Muitos de nós, se você não recebeu, glória a Deus, mas muitos de nós recebemos palavras, às vezes dos nossos pais: você não vai ser nada. Ah, você não vai fazer isso. Ah, por que você está fazendo isso? Muitos de nós. E às vezes não foi palavras ditas com a boca, mas foram a criação que nos levou a gente acreditar que nós éramos fracassados, que a gente não poderia vencer em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus está dizendo para você nessa noite, irmãos: você tem uma couraça, te protege do seu passado. O passado já não diz quem você é, e você tem uma couraça que te protege na frente contra o inimigo. Enquanto você está andando, irmãos, vai vir flecha, vai vir dados inflamados, vai vir dias difíceis, vai vir inimigo querendo colocar a espada no seu coração, mas entenda, nós estamos protegidos, porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Olha o que o texto diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Romanos 4:5. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos todos os pecadores. Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 4:25, ele foi entregue à morte para os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Temos o quê? Paz com Deus. Nós estamos no campo de batalha contra o nosso inimigo, mas em Deus nós temos paz. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. A couraça da justiça serve para nos mostrar nessa noite, irmãos, que nós estamos protegidos na justificação por Cristo Jesus. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E eu precisava nessa noite te lembrar disso. Se você aceitou o Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus, se você entregou a sua vida, você está protegido contra as flechas que vêm de trás e contra as flechas que vêm de frente. Pode continuar marchando, irmãos. Pode continuar andando, porque você está protegido. Como que você veste essa couraça da justiça? Primeira coisa, rapidamente. Vista a couraça lembrando quem você é em Cristo. Já falamos sobre isso. Todos os dias o inimigo da nossa alma vai querer nos incomodar. Lembrando que a nossa identidade pode ser medida pelo nosso passado, por aquilo que a gente fez. Você não presta, você sempre erra, Deus não pode usar você.
E lembra-se, irmãos, pessoas só são usadas. Se você recebeu palavra na sua infância, pessoas foram usadas. Pessoas foram usadas. Lembre quem você é em Cristo todos os dias. 2, rejeite as acusações e receba o perdão de Deus. Às vezes Deus já nos perdoou há anos, irmãos, e a gente não se perdoa. A gente não se perdoa do que a gente fez no passado. Se perdoe nessa noite. Se Cristo já te perdoou, quem é você para falar que você não está perdoado? Quem é você? Rejeite as acusações do diabo. O inimigo é chamado de acusador das nossas almas. Ele gosta de trazer lembranças do passado. Quando isso acontecer, não converse com a culpa, irmãos. Confesse o seu pecado. Se houver pecado, receba o perdão de Deus e siga em frente. Avance para frente, irmãos. E 3, proteja o seu coração com a verdade do Evangelho. Proteja o seu coração com a verdade do Evangelho. Se o diabo joga palavras mentirosas contra a nossa vida, nós temos a palavra de Deus para ir contra ele. Nós vamos ver mais para frente que a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, que nós podemos golpear o inimigo com a verdade. A couraça protegia o peito. Hoje ela protege o nosso coração. Quando surgir rejeição, diga para si mesmo: eu sou amado. Quando surgir medo, diga: Deus está comigo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou continuar. Quando surgir culpa, Cristo já pagou a minha dívida. Cristo já pagou a minha dívida, irmãos. Quando surgir vergonha, em Cristo nós precisamos olhar e falar: nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Em vez de alimentar, irmão, sentimento com aquilo que as circunstâncias dizem, alimente o coração com aquilo que Deus diz. Como que eu visto a couraça da justiça? Todos os dias eu lembro quem eu sou em Cristo. Rejeito as acusações do inimigo. Protejo meu coração com a verdade do Evangelho. Eu não vivo tentando conquistar a aceitação de Deus. Eu vivo porque já fui aceito por meio de Jesus Cristo. Esta é a couraça da justiça. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Às vezes, Deus nos envia palavras para nos lembrar o óbvio. Para nos lembrar que aquilo que nós já sabemos, mas às vezes a gente vai se esquecendo das palavras que Deus nos dá. A couraça da justiça serve para isso, para você se lembrar de que você é amado por Cristo. De que você, sim, é um pecador. Nós somos pecadores, mas Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E nós somos declarados justos diante do Senhor. Pode vir o inimigo, pode vir Satanás, pode vir anjos caídos. Nós temos aonde se firmar. Nós temos um Deus e um perdão dos nossos pecados. Nós somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Que a couraça da justiça esteja firmemente sobre a sua vida, protegendo de toda acusação, condenação e mentira que o inimigo tenta levantar contra o seu passado. Que toda voz que insiste em lembrar quem você foi seja silenciada pela voz do Evangelho, que declara que você é em Cristo, perdoado, justificado, reconciliado e feito filhos de Deus. Que essa mesma couraça guarde o seu coração e os seus sentimentos e as suas emoções. Que toda rejeição, culpa, vergonha, medo e sentimento de inferioridade sejam vencidos pela certeza do amor do Pai. E que o Espírito Santo grave profundamente no seu coração esta verdade. Você é tão amado por Deus que Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por você. Se Cristo Jesus morreu no seu lugar, você nunca mais precisará duvidar do seu valor diante de Deus. Que essa verdade fortaleça a sua fé, cure as suas feridas e o faça caminhar todos os dias com a segurança de quem sabe que é plenamente amado e completamente aceito em Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Que você, nessa próxima canção, possa se lembrar de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De que a couraça da justiça nos guarda por trás e nos guarda pela frente. De que nós podemos erguer a nossa cabeça. Erguer as nossas cabeças, porque alguém morreu em nosso lugar e agora a dívida não precisa mais ser paga. Nós somos aquele homem que estava no corredor da morte. Agora nós podemos dar a meia volta e sair de cabeça erguida,
porque alguém pagou essa dívida em nosso lugar. Essa é a coraça da justiça que nos protege, que nos assegura de que estamos seguros, irmãos. Estamos seguros. Pode vir o que for, pode vir dia mal, pode vir dias difíceis, nós estamos seguros e firmes naquele que nos sustenta todos os dias. Aleluia, aleluia por isso. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor se entregou em nosso lugar naquela cruz. Te agradecemos porque o perdão dos pecados foi feito naquela cruz, a justiça foi feita naquela cruz, não porque o Senhor era pecador, mas porque o Senhor morreu em nosso lugar, e agora nós somos livres, e agora nós podemos declarar como a palavra fala, deixando as coisas que ficam para trás, e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu olho para o foco, eu olho para o final da corrida, eu olho e levanto os meus olhos para a esperança da vida eterna, que lá no final nós nos encontraremos contigo. Obrigado, Espírito Santo. Que possamos ser homens e mulheres, filhos do Senhor, que se lembre diariamente tudo aquilo que o Senhor fez em nosso lugar. Que somos amados, que somos aceitos e que somos transformados por sua glória. Oh, Espírito, quando as palavras contrárias vier, que possamos nos lembrar, que quando as afrontas vierem, que possamos nos lembrar de suas palavras, que possamos nos lembrar de que somos totalmente amados pelo Senhor. Te agradecemos, Deus, por sua bondade, em nome de Jesus.